bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Priscila, vocês estão no canal Pri Perseverando. Seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada a todos vocês que já são inscritos. Agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Deus tem usado a vida de vocês também para me impulsionar a continuar postando os vídeos aqui. Sou muito grata a Deus de verdade por cada um de vocês. E o vídeo de hoje é um tema assim que falou muito no meu coração. Eu vou estar aqui falando com vocês sobre esse tema. O nome é O Preço do Chamado. Todos nós sabemos que temos um chamado aqui na Terra. Todos nós nascemos com um dom. Algo que Deus, Papai do Céu, colocou na nossa vida pra gente fazer. Mas em certos momentos da nossa vida, né, às vezes a gente se acha assim, incapaz, né? Não acha que está preparado para estar exercendo aquele chamado que Deus colocou na nossa vida. Mas o chamado, ele não vai embora, ele não some, ele continua na sua vida. E aí, eu ou você decidimos ou não ir até esse chamado, ouvir a voz de Deus e exercer o chamado. E é fácil exercer o chamado? Eu sei que não é fácil. Mas eu sei que quando Deus ele te dá um chamado, ele te dá e ele garante a vitória. Ele te garante que você não vai estar sozinha. Ele garante que ele vai estar com você. Por mais que a gente tenha medo, por mais que a gente fique assim, meu Deus, sabe? Mas ele te chamou, então ele confiou em você. Ele já está te capacitando antes mesmo de você pensar que teria algum chamado, algo para você fazer nessa terra. Então nunca se sinta incapaz de algo. Só tenha medo sim de fazer coisas erradas, aquilo que vai te prejudicar, que possa prejudicar a sua família. Mas não tenha medo do chamado. Eu sei que às vezes a gente tem, né? É natural, a gente é ser humano, né? A gente não pode ser hipócrita, a gente tem medo ao longo da vida, sim. Em algumas situações é natural a gente ter medo. Vamos pro tema de hoje? O tema é o preço do chamado. Oh, Jesus, vamos lá. O preço do chamado. O chamado traz lágrimas. O chamado traz guerras. O chamado traz conflitos. O chamado traz desânimo. O chamado traz solidão. O chamado traz desprezo. O chamado traz cobranças. O chamado traz responsabilidade. O chamado traz estresse. O chamado faz pensar em desistir. O chamado traz dúvidas. O chamado traz pedradas. Meu Deus, e é verdade. Ai, papai. O chamado traz traições. O chamado traz perseguições. O chamado faz o profeta se esconder. Isso é bíblico. Meu Deus. Só Jesus, hein? O chamado faz o profeta ter medo. Mas em compensação, o chamado nos faz orar mais. O chamado nos faz jejuar mais. O chamado nos faz ler mais a Bíblia. O chamado nos faz ser mais íntimos de Deus, que é a Trindade. O chamado nos faz muito mais do que vencedores, mesmo com tudo isso acontecendo. Aí vem a passagem bíblica que diz assim, em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Porque tudo é para glórias e honras de Deus. Tudo é para Ele, nada é por nós. Nós estamos aqui nessa terra para sermos usados para Ele e por Ele. Eu não estou aqui falando de mim mesma porque eu queria falar. É um tema assim bem forte, sabe? Mas se Deus me chamou, eu preciso ir ao encontro do meu chamado. Por mais difícil que seja a caminhada, eu preciso ir ao encontro do meu Deus, do meu chamado. Se o meu Deus, Ele me deu esse chamado, é porque Ele confiou em mim.
Se Deus te deu esse chamado, é porque Ele confiou em você. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as lutas, apesar de todos os conflitos, meu Deus, apesar de não ser fácil, Ele nos confiou esse chamado, Ele nos deu esse chamado. E às vezes a gente pode se sentir sim, com tudo isso que eu acabei de ler para vocês. Mas tem uma passagem da Bíblia que eu me apego nessa passagem que fala: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e estarei convosco até a consumação deste século. Então assim, se Deus, o Papai amado, celestial, te confiou esse chamado, por mais difícil que ele seja, vai em frente, vai adiante, porque você não está sozinho, você não está sozinho. Estamos cercados de anjos celestiais, anjos de guerra, de batalha, de peleja, anjos que Deus enviou em nosso favor. Você tem noção de quantos anjos Deus colocou ao nosso redor guerreando por nós? Quantos livramentos nós recebemos hoje? Quantas bênçãos nós temos para receber? Quantas bênçãos já recebemos de estarmos aqui vivos, vivendo esse dia, de termos livramentos, porque os livramentos que vemos e os que não vemos também é bênção. Não pense você que bênção é só um material, uma casa, um carro. Não! Você ter saúde, você poder trabalhar é bênção. Você estar viva, vivo é bênção. Então agradeça a Deus, porque Ele te chamou, Ele te capacitou. Por mais que você se sinta incapaz, mas que você olhe e fale assim: mas eu, Priscila, sou a pequenininha da casa. Eu me vejo como Davi. Eu também me vejo como Davi, a menor da casa. Sabe? Gente, não é fácil. A gente que vem aqui pra rede social, às vezes parece que tudo é flores, mas não é, gente. É porque a gente não passa pra vocês as coisas que a gente passa nos bastidores, que a gente vive nos bastidores. Fica no secreto com Deus, sabe? Porque só Ele pode resolver, mais ninguém. Então, assim, que eu e você viemos viver, sabe? Verdadeiramente aquilo que Deus quer que a gente viva. Que a gente venha se entregar para esse chamado que Deus quer para a nossa vida. Que venhamos, em nome de Jesus Cristo, pedir a Deus mais confiança, sabe, mais força espiritual, mais saúde espiritual. E venhamos confiar nesse Pai Celestial que nos coloca de pé todos os dias, nesse Pai Celestial que nos guarda, que nos ama, sabe? Meu Deus, falar de Deus é tão bom, falar do meu Papai Celestial é tão bom, é tão maravilhoso, é inexplicável. Falar de Deus é algo assim maravilhoso, sabe? É inexplicável, gente. Então que venhamos viver o chamado que Deus colocou em nossas mãos. Por mais difícil que ele seja, eu e você temos Deus. Estarei convosco até a consumação deste século. E Ele envia anjos ao nosso redor, diz a palavra, para nos guardar e nos livrar de todo mal. Se você crê nisso, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se você não crê, passe a crer. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. A gente não pode ver Deus, mas Ele nos vê. A palavra de Deus fala: a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. Então que você venha querer em Deus, colocar e depositar toda a sua confiança nele. Porque o chamado, ele não é fácil. Mas assim como ele deu vitória para Davi, para Daniel na cova dos leões, assim como ele deu vitória para José, assim como ele deu vitória para tantos homens de Deus, mulheres de Deus, que estão na Bíblia, que passaram por momentos difíceis, Esther também, né? A história de Esther é muito linda. Meu Deus, e todos eles estão ali, escritos ali na Bíblia, sabe? Não está tudo escrito, mas tem algumas coisas escritas ali para que a gente possa se alimentar da palavra e ser inspirado por Deus para exercer o chamado que Ele colocou na nossa vida. Veja você como se você tivesse assim um livro
que alguém vai ler depois. E como é que vai ser a sua história? Como é que a pessoa vai ler o seu chamado? Nós lemos o chamado de Davi, nós sabemos as histórias de Davi, de José, de Daniel na cova dos leões, de Paulo, de Esther, de Maria e José, dentre tantos outros, né? Eva e o Adão no Jardim do Éden. Meu Deus, e quantas inspirações. E que eu e você sejamos essas inspirações também, sejamos usados por Deus nesse chamado. É fácil? Não é. Mas que sejamos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. Não por emoção, mas que sejamos usados por Ele para fazer e se cumprir esse chamado. O chamado ele tem um preço, mas vale a pena servir a esse Deus, a esse Pai tão maravilhoso. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, já deixa o seu like que você gostou. Se você gostou muito desse vídeo, por favor, já deixa o seu like, porque é muito importante pro canal, porque a plataforma, ela vai entender que o vídeo é bom, que o conteúdo é legal, é bom, né? E vai passar para outras pessoas. E me ajude com uma pessoa. Se você passar para uma pessoa esse vídeo, quantas pessoas serão edificadas? Eu quero muito, gente, muito mesmo, sabe, ser usada por Deus. E me ajude nesse chamado. Esse canal não foi criado à toa. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito para esse chamado. E eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você faça parte desse chamado comigo. Amém? Que Deus te use em nome de Jesus Cristo para compartilhar esse vídeo e todos os vídeos que estão aqui no canal, para que almas sejam edificadas e alcançadas por Deus em nome de Jesus Cristo. Um grande beijo no teu coração. Um forte abraço. Se Deus permitir, até o próximo vídeo. E comenta aí o que você achou desse vídeo de hoje, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Que Deus te abençoe.